Mais de 200 mil reservistas russos juntaram-se à guerra na Ucrânia, numa altura em que a frente de combate se desloca para o leste do país. Bazuca alemã para ajudar as respectivas famílias e empresas na crise energética está a gerar atritos entre os ministros da Economia e Finanças da União Europeia. Boiko Borisov convida os partidos a formar um governo de unidade para enfrentar os desafios da Bulgária e diz que não quer ser primeiro-ministro. O Parlamento Europeu aprova carregador único para telemóveis, tablets e câmaras. A linha da frente na Ucrânia desloca-se para leste lentamente. Estas são imagens de Siversk depois dos recentes confrontos entre as forças russas e ucranianas. E à medida que a vida regressa lentamente a Liman após a reconquista, é possível ver os vestígios da guerra e corpos dos soldados russos pelas estradas à saída da cidade. Em Liman e noutras zonas reconquistadas, os residentes tentam reconstruir as casas e a vida, mas a violência dos combates ainda está fresca na memória. Eu estava de pé no corredor, a cerca de 5 metros de distância, quando explodiu. Fui atirada pelo ar, com a força da explosão. Deus me livre, agora não consigo ouvir bem. Mas as últimas vitórias da Ucrânia não impediram as reivindicações territoriais da parte do Kremlin, com a Rússia a oficializar a anexação de territórios ucranianos. E Moscovo está a avançar com a mobilização parcial, chamando os reservistas. Segundo o ministro da Defesa russo, mais de 200 mil russos juntaram-se às fileiras depois do decreto do presidente Vladimir Putin a 21 de setembro. A situação mudou. Muitos sentiram que pudesse ter afetado as suas famílias ou eles próprios. Isso causou medo e um sentimento de incerteza. As pessoas dizem que agora é difícil planear a vida, quando não se sabe o que vai acontecer a seguir. Não se sabe o que vai acontecer a seguir, mesmo com a chegada de milhares de soldados recém-mobilizados nas últimas semanas à linha da frente, pairam dúvidas sobre até que ponto poderão impulsionar o lado russo. As forças ucranianas alcançaram ganhos substanciais em torno de Liman, no nordeste, e na região de Kherson, no sul, nas últimas 24 horas, diz o Instituto para o Estudo da Guerra. E agora a Rússia já não tem o controle total de nenhuma das 4 regiões da Ucrânia que diz ter anexado na semana passada. Depois de recuperarem a principal cidade ucraniana oriental de Liman, durante o fim de semana, as forças ucranianas continuaram a sua contraofensiva e avançaram para a região de Luhansk. As imagens de geolocalização corroboram as alegações russas de que as tropas ucranianas continuam a progredir para leste de Liman e podem ter atravessado a fronteira da região de Luhansk na direção de Kremina e Svatov. Como o Instituto para o Estudo da Guerra relatou anteriormente, os agrupamentos russos na região norte de Kherson e na frente de Liman eram em grande parte constituídos por unidades que tinham sido consideradas como estando entre as principais forças de combate convencionais da Rússia antes da guerra. No sul da Ucrânia, as forças ucranianas parecem ter conseguido o seu maior avanço na região desde que a guerra começou, rompendo pela linha da frente e avançando rapidamente na região noroeste e nordeste de Kherson e aqui ao longo do rio Dnipro. Os oficiais russos reconhecem que o Kremlin ainda está a determinar quais as áreas da Ucrânia ocupada que anexou, embora a Câmara Alta do Parlamento russo tenha ratificado unanimemente a legislação para anexar as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Os planos do governo alemão para reativar um fundo de estabilização económica de 200 mil milhões de euros e ajudar famílias e empresas a fazer frente à crise energética está longe de gerar consenso na Europa. O assunto esteve em cima da mesa na reunião dos ministros da Economia e Finanças da União Europeia no Luxemburgo.
Há quem acusa a Alemanha de usar o poder económico para resgatar os próprios negócios, uma vantagem relativamente a outros Estados-membros. Vários países questionam se este pacote viola as regras europeias em matéria de ajudas estatais. Uma ideia também expressa pelo Comissário Europeu Paolo Gentiloni, que defende o recurso a um mecanismo europeu temporário. Se queremos evitar a fragmentação e enfrentar esta crise, acho que precisamos de um nível mais alto de solidariedade e precisamos de colocar em prática mais algumas ferramentas comuns. O chanceler alemão defende o respectivo escudo protetor e diz que as medidas são justificadas. E o governo germânico pede que se tenha em conta o peso e a vulnerabilidade da economia alemã. Talvez nem toda a gente tenha reparado nisso de imediato. As medidas que estamos a implementar prevêem o financiamento das medidas de apoio em 2023 e 2024, não é apenas destinado a um curto período de tempo. Ainda sem detalhes divulgados, em princípio o plano alemão pode não ser diferente dos adotados nos últimos meses em países como Espanha ou Portugal. No entanto, o tamanho do pacote de resgate alemão, 200 mil milhões de euros, ultrapassa todas as outras medidas dos parceiros tomadas a nível nacional. Vejo um grande risco de fragmentação, porque o subsídio de 200 mil milhões de euros é basicamente uma quantia enorme de dinheiro que cria grandes vantagens para empresas e consumidores alemães que outros países não podem oferecer. Por isso, há uma vantagem competitiva para as empresas alemãs que vai contra o espírito do mercado único. Ainda de acordo com este analista, o escudo de proteção alemão poderia afetar toda a economia europeia e eventualmente levar a uma corrida de subsídios entre os países da União Europeia. E isso a uma nova crise da dívida. Um cenário que ninguém quer e que também sairia caro à Alemanha. Boyko Borisov, o antigo primeiro-ministro búlgaro que venceu as eleições legislativas no passado domingo, convida os partidos com assento parlamentar à formação de um governo de unidade nacional. Diz que não quer ser primeiro-ministro, nem ministro, nem mesmo deputado. Qual é a coisa mais importante neste momento na Bulgária? Podemos classificar os problemas. Antes de mais, o mais importante para o mundo também é quem apoia Putin e quem está contra ele. Quem está do lado da Ucrânia e quem não está. Durante as eleições houve uma longa discussão sobre os valores euroatlânticos. Este deveria ser o primeiro tema sobre o qual os partidos eleitos deveriam declarar as suas posições. O líder do GERB diz que é preciso encontrar as bases comuns da política interna e externa do país e considera prioritário definir quem apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia, chegar a consensos sobre a inflação galopante, o aumento da energia, a adesão à zona euro e a integração do espaço Schengen. Vamos substituir este monte de carregadores por apenas este. Com 602 votos a favor, 13 contra e 8 abstenções, o Parlamento Europeu aprovou novas regras para introduzir um carregador universal para telemóveis, tablets ou câmaras. A partir de 2024, os europeus passam a precisar apenas de um carregador do modelo USB-C. Em 2026, o carregador único passa a ser também regra para os computadores. Para as 14 categorias de produto que fazem parte desta legislação, desde smartphones a auriculares e tablets, o carregador universal para todos estes produtos entrará em vigor no outono de 2024. A gigante tecnológica Apple é uma das mais afetadas, com a luz verde de Estrasburgo. Terá de adaptar os cabos Lightning usados para carregar iPhones ou outros dispositivos para o modelo USB-C, tal como já acontece com os dispositivos baseados no sistema Android. Basicamente, no que diz respeito aos smartphones, o elefante na sala é a Apple. Mas sim, para a Apple poder vender os seus produtos no mercado único europeu, terá de obedecer ao padrão do modelo de carregador USB-C a partir de 2024. O acordo ainda precisa da luz verde do Conselho da União Europeia no final do mês. Entrará mais tarde em vigor e as disposições deverão começar a ser aplicadas no outono de 2024. Bruxelas diz que o carregador universal permitirá poupar cerca de 250 milhões de euros aos consumidores.